Bom dia, irmãos. Se nós vamos estudar o penúltimo livro do Novo Testamento, eu vou pedir para que os irmãos, por favor, ou abram a Bíblia no celular, nós vamos recorrer a alguns versículos, aí fica mais fácil a compreensão. Então vamos lá. Tema: exortação a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa fé que uma vez foi dada aos santos está falando a respeito da obra da salvação, está falando sobre a obra de Cristo, a redenção. Então essa fé é nesse sentido, né? Na obra de Cristo nas nossas vidas, do Evangelho de Jesus Cristo. A autoria: Judas, meio-irmão de Jesus. Meio-irmão, né? Porque, na verdade, veio de Maria, nós sabemos como que foi a concepção dela. Então, por isso que ele é meio-irmão de Jesus. Contexto histórico. Entre 70 e 75 depois de Cristo, pré-gnosticismo. Agora já vai começar a falar a respeito praticamente do que nós vamos discorrer durante todo esse tempo. Época em que os falsos mestres apóstatas negavam a divindade de Cristo, rejeitavam as autoridades e pregavam heresias libertinas. Nada mais do que está acontecendo hoje, né? Exatamente. Então nós vemos, em primeiro lugar, nós estamos vendo como que a palavra de Deus, ela está sempre atuante e é sempre importante para os dias que cada um está vivendo. Então nós vemos que realmente estamos nesta época mesmo, né? Então nós vamos ver aqui, é interessante que Judas ele vai dividir os assuntos tudo em três. Se vê que é proposital. Nós vamos ver todas as divisões dos assuntos que são em três partes. Então começa assim: destinatários, chamados, queridos, conservados por Jesus Cristo. Então aqui nós já vemos que quando fala conservados por Jesus Cristo, são aqueles que permanecem na sã doutrina, permanecem no verdadeiro Evangelho e que não se desviaram da doutrina do Evangelho. A manifestação da justiça divina. Então, aqui, ele vai colocar para nós algumas passagens do Antigo Testamento e vai mostrar os rebeldes, aqueles que realmente foram incrédulos, e a justiça de Deus atuante. Quando nós falamos de Deus, a justiça de Deus, nós falamos dos atributos. Nós temos que entender uma coisa: não existe simplesmente um atributo. Por exemplo, eu não posso falar simplesmente Deus é justo. Deus é justiça e Deus é amor. Então aí nós temos que entender o seguinte: se por um lado Deus é amor, por outro ele também é justiça. Ou seja, não é como hoje se prega por aí, né? Jesus te ama e fica só no amor. Não, existe o amor, mas existe a justiça. Tá? Então nós vamos ver aqui que todos aqueles que prevaricaram, que pecaram diante de Deus, que transgrediram, que foram rebeldes, receberam a recompensa divina. Nós vemos então primeiro aos israelitas incrédulos. Vejam bem, os israelitas tiveram um privilégio muito grande, porque eles presenciaram diversos milagres, e milagres extremamente assim fortes, né? Por exemplo, eles viram as 10 pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a saída de água da rocha, a transformação daquela água salgada ou amarga, às vezes fala, né? Em água doce.
Então, o que aconteceu com esses incrédulos e também com os rebeldes, que depois tem aqui no versículo 6, só para os irmãos entenderem, se nós formos ver, está escrito a respeito dos anjos, mas por que eu liguei com os rebeldes israelitas? Vejam bem o que está escrito no 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Os próprios anjos, nós sabemos, né, que houve anjos que se revoltaram contra Deus, foram rebeldes e foram destituídos da presença de Deus. Da mesma forma, esses israelitas incrédulos, ou seja, os israelitas viam Deus no dia a dia, e os anjos, claro, estavam com Deus. A mesma rebelião. Então nós vemos que a rebelião faz parte também, digamos assim, do espírito das trevas, porque começou com eles, né? Aí depois fala assim, as cidades da planície, Sodoma e Gomorra. Todos conhecem a passagem de Sodoma e Gomorra. Então nós sabemos que era uma nação perversa, inclusive que havia muito libertinagem e também costumes dos homens contra a sua própria natureza, né? Então, esses rebeldes aqui de Sodoma e Gomorra também receberam a sua retribuição de acordo com as suas obras, de acordo com o seu poder. Agora nós vamos ver aqui. Então, destinatário, vocês viram, são 3: chamados, queridos, conservados por Jesus Cristo. Depois, a manifestação da justiça divina. Ele coloca 3 manifestações: aos israelitas incrédulos, aos rebeldes e às cidades da planície. Depois ele vai falar 3 tipos de maldades e seus personagens. Então ele vai falar de Caim. Qual que foi a maldade de Caim? Foi o ódio e o assassinato. Uma vez a minha esposa, ela começou a ler a Bíblia, e eu vi que ela ficou um pouco assim, chateada, e eu falei, veio com dó do Caim, que ele foi lá, ofereceu uma oferta e Deus não percebeu por quê. Então, vejam bem, a oferta de Abel, ela era uma oferta profética. Nós sabemos, e quando nós vimos quinta-feira, né, o irmão Daniel explicou a respeito disso. A oferta de Caim, por que foi justamente oferecer um sacrifício de um cordeiro? Porque aconteceu isso com o pai dele, Adão. Adão, quando pecou, ele foi querer cobrir o pecado, botou as vestes de folha de figueira. E o que Deus fez? Deus fez com que ele fosse coberto com pele de animal. Então, com certeza, Caim, sabendo já a forma que Deus recebia o sacrifício, ele fez de acordo. Então, aí a gente já percebe, Abel, aí a gente já percebe, a gente já percebe que provavelmente, tanto é que Deus fala para Caim, que aquilo que estava no coração dele, se ele não retivesse, iria para o pecado, e foi o que aconteceu. Então se vê que já havia uma certa rivalidade, e na hora de oferecer o sacrifício, com certeza ele estava
Deus já havia feito uma promessa para Abraão, em que será bendita todas as famílias da terra. Então não tinha como amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Então ele não conseguiu. Só que, vejam bem, irmãos, aqui que está uma parte importantíssima da igreja. Não conseguiu amaldiçoar? Não. Por quê? Porque Deus abençoou. Mas ele teve uma estratégia maligna e muito bem projetada. O que ele fez? Ele induziu, falou com Balaque, induziu ao povo de Israel a cometerem libertinagem e idolatria com as mulheres moabitas. Ou seja, já que eu não consigo amaldiçoar, então tem uma outra estratégia. Eu vou induzir esse povo ao pecado, eu vou induzir eles à libertinagem, porque essa libertinagem ela estava vinculada aos cultos pagãos. Então existiam aquelas prostitutas cultuais. Então o que ele fez? Ele usou essa artimanha. Não consegui? Não. Então vou usar essa artimanha. E aí foram mortos 23 mil. Foram mortos por Deus, justamente por causa disso. Então nós vemos, irmãos, que essa epístola ela está muito preocupada em mostrar a justiça de Deus, porque assim, né? Ele que é salvo para sempre, tá bom. Só que o verdadeiro salvo ele anda, né, de acordo com a vontade de Deus. Então, eu sempre falo isso, não são as obras que nos salvam, mas o salvo tem umas obras. É como nós ouvimos agora, né? A fé sem obras, ela é morta. Tá? Então, olha só que interessante. Amaldiçoar não tinha como. Mas essa estratégia dele, ele conseguiu de alguma forma o intento de Balaque. E foi feito contra todo amaldiçoar o povo de Israel. Depois nós vemos aqui Coré, rebelião contra a liderança de Moisés e Adão. Aqui é o seguinte: Coré, Datã e Abião, eles se reuniram para contestar a liderança de Moisés e do sacerdócio de Arão. Ora, só vocês querem estar diante do povo? Só vocês são os escolhidos? Né? Só que nós sabemos, irmãos, que a obra de Deus ela é feita por escolha e cada um tem uma função. Eles já eram levitas, eles já tinham o privilégio de ser levitas, que era uma tribo escolhida, mas não, eles queriam a liderança. Então depois os irmãos podem ler essa passagem. Moisés fez uma proposta para eles, e se eles morressem de forma natural, então é que Deus estava realmente, se não acontecesse nada com eles, é que Deus estava validando essa opinião deles. Só que nós sabemos que a Coré, Datã e Abião e as suas famílias foram tragadas pela terra. A terra se abriu e eles foram soterrados vivos. E tinham os israelitas também, 250 israelitas, homens, que eles estavam com os incêndios, oferecendo incêndios, mas estavam do lado de Coré. Vendo que a terra se abriu, o que eles fizeram? Começaram a correr, vamos, senão nós vamos ser tragados. Não foram tragados pela terra, mas Deus mandou um fogo e fulminou todos eles. Né? É uma questão bem forte, né? Mas por quê, irmão? Porque no primeiro século, logo no final do primeiro século, nós já temos o pré-gnosticismo e depois o gnosticismo.
logo nos primeiros séculos, e depois nós temos também o docetismo, pelo teólogo cristão Marcião. O que ele falava? Ele dizia o seguinte, que na verdade Jesus Cristo, ele era não humano, era como fantasminhas, algo que você enxergava, mas que não era o holograma. Então o que acontece? Negar que Cristo vem em carne, isso já é o quê? Já é uma heresia muito grande. E ainda, negar que tudo que aconteceu com Jesus Cristo, na verdade não aconteceu exatamente, mas foi só uma figura, foi só uma imagem, um holograma, a palavra certa, holograma. Era como um holograma para eles. Não totalmente, não tem nada a ver em relação à verdade do Evangelho. Agora, no versículo 16, eu gostaria de ler com vocês o versículo 16. Diz assim: estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas íntimas concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais e não têm o Espírito. Então está falando a respeito desses homens que são aqueles que estão sempre murmurando, sempre se queixando, porque aquele que realmente entende a obra de Cristo, entende o Evangelho, ele vai produzir um fruto do Espírito, que é o gozo. Então, não existe assim um descontentamento existencial para aquele que realmente entende a obra de Cristo. Ele não tem esse vazio existencial. Como eles realmente não conheciam o Evangelho, eles não entenderam o Evangelho, então eram pessoas que estavam sempre o quê? Murmurando, sempre se queixando, sempre achando alguma coisa. Pode ver que as pessoas que não têm uma conversão mesmo, elas estão sempre insatisfeitas. Elas estão sempre procurando defeito na igreja, aí ela sai de uma igreja, ela vai para outra, aí ela sai da outra, vai para uma outra, e sempre ele vai falar que cheguei lá porque o pastor, cheguei lá porque os irmãos, cheguei lá porque o diácono, eu saí por causa disso, por causa daquilo, vai estar sempre, nunca vai ter. Só que ele não sabe que o dia que ele arranjar uma igreja perfeita e entrar nela, ela vai deixar de ser perfeita. Não tem como. E aqueles eram assim, essas pessoas, tem uma passagem que eu vou ler depois para os irmãos, que ele vai mostrar com palavras metafóricas como eram essas pessoas. Mas vamos continuar, depois eu leio essa passagem. 3 maneiras de proceder com os que eram. Aqui que está interessante. Agora ele vai mostrar o quê? Mostrou a justiça. Agora vai mostrar a misericórdia.
são presas fáceis do adversário. Não apenas para a incredulidade, mas também para a apostasia. Então, essa parte aqui é muito importante. Depois ele fala assim, salvar alguns arrebatando-os do fogo. Ou seja, até aqueles que praticamente já estão caindo, aqueles que estão numa situação. Porque às vezes acontece o seguinte, sabe aquela pessoa que ela está querendo pular do prédio? Aí, ao invés de você chegar aos pouquinhos, olha, pensa bem o que você tem que fazer, porque ela vai. Ele está lá, vai, não vai, então te ajuda, empurra a pessoa. Né? Então, o que ele está falando é o seguinte: salvar alguns arrebatando-os do fogo. Vamos ter misericórdia. Vejam bem, se Cristo teve misericórdia de nós, sendo perfeito, sendo Deus, nós vamos ter misericórdia dos nossos irmãos. É um contrassenso, né? Cristo, que é perfeito, que é Deus, tem misericórdia de nós, e nós não vamos ter misericórdia dos irmãos, das irmãs, né? Então, também um ensinamento, justamente para que tenhamos esta misericórdia, esse amor, essa compaixão, essa compreensão a respeito da situação. Nós não sabemos o que a pessoa está passando, né? Muitas vezes são situações tão adversas que começa a perder até a fé. Todos nós estamos sujeitos a isso. Aí tem deles misericórdia e temor. É aquilo que eu falei para os irmãos, né? Bom, no versículo, agora vem uma parte que eu preciso explicar direitinho para os irmãos, que é a respeito dos livros apócrifos citados na Cristo. No versículo 5, vejam aí. Deixa eu fazer o seguinte, irmãos. Vamos fazer uma coisa que eu acho mais importante, depois eu vou continuar. Nós vamos ler a partir do versículo 3, como a epístola é pequena e é um livro completo. A partir do versículo 3, eu acredito que vai ser importante para fazer um resumo de tudo que já foi visto e eu acrescentar aquilo que nós vamos ver. Diz assim, a partir do 3: Amados, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. E o que quer dizer isso? Olha, a minha proposta seria falar sobre a fé, que uma vez pregada aos santos. Mas eu vou ter que escrever sobre outro assunto. Por quê? Porque naquele momento, esses acontecimentos estavam assim de uma forma trazendo tanto prejuízo para a igreja. Então, mais ou menos assim, olha, eu queria, na verdade, escrever um tratado aí para vocês, mas pensando bem no que falar sobre, é isso que ele diz. Então, amados, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive, agora ele fala, por necessidade, escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez cuidaram aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem dissolução à graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as iniquidades. Agora vejam bem. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Aqui foi colocado o verso 5,
sobre a assunção de Moisés. E depois nós vamos ver no verso 14 um outro livro apócrifo citado, que é de Enoque. 14. E desses profetizou também Enoque, o século depois de Adão, dizendo: Eis que vem do Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar entre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade e impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os pecadores disseram contra eles. Muito bem, vamos lá. Quando nós vemos essas passagens, nós temos que entender o seguinte: são livros apócrifos, só que esses livros eram muito conhecidos nessa época. Quando Judas está citando passagens desses livros, ele não está validando os livros como canônicos. Ele está simplesmente dando exemplo. Por exemplo, digamos assim, se eu chego com um irmão e digo: olha, cuidado, você está sempre tentando aí uma hora que Deus pode ver uma justiça. O que você está fazendo, agora vou usar um provérbio, é igual a mão em pedra dura, dando barro até cura. Quer dizer, esse provérbio foi inspirado por Deus? Não, mas cabe no exemplo. Entenderam? O que ele fez foi isso. Mas não foi só ele. O apóstolo Paulo também teve essa estratégia. Quando ele diz: fiz-me judeu para os judeus, grego para os gregos. O que ele fez grego para os gregos? Ele sabia muito bem qual que era a filosofia, a cosmovisão dos gregos. Então o que ele fez? Na hora de falar com os gregos, ele citava passagem de alguns poetas de alguma obra literária dos gregos. Igual eu falei desse provérbio. Não validando como sendo inspirado por Deus, mas de acordo àquela explicação, como exemplo, caberia bem. Todos entenderam, né? Fácil. Então, olha só. Por isso que eu pus assim, ó, comparado com as citações estratégicas do apóstolo Paulo. Paulo usou citações pagãs dos poetas gregos. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 15, 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Foi quem criando. Agora, vejam bem. Ah, mas isso não é uma verdade? Sim. Mas como que era da filosofia? Olha, existem várias verdades que o próprio ser humano, pelo seu raciocínio, faz. Bem, então o que ele fez? Nesse ponto, ele não validou o filósofo em si na sua obra completa. Ele validou aquela frase. Porque isso é verdade, as nossas conversações corrompem os bons costumes. Isso nós sabemos. Até quem tem filhos na escola fala: cuidado e vê com as companhias assim, por causa das conversações. Né? E depois, só tem muito mais, viu, irmãos? O apóstolo Paulo citou muitas passagens, mas eu estou tomando duas para exemplo. Então, no título 1:12, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventos preguiçosos. Depois, no capítulo 17, 28 de Atos, nós temos o versículo 22, só que ele divide em duas partes. Cada uma é uma passagem de um filósofo. Então, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, essa letra A, porque nele vivemos e nos movemos, foi Epimênides que disse. Depois a letra B, pois somos também sua geração. Olhem só. Verso de hino a Zeus. Olha que parece estranho, mas poxa, hino a Zeus, mas validou essa adoração a Zeus? Não, ele simplesmente pegou o exemplo daquele verso encaixado dentro da situação. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, senão podemos invalidar aí certas passagens da Bíblia justamente pelos exemplos. Isso não tem nada a ver, tá bom? Bom, deixa eu ver uma passagem aqui que é importante.
isso que nós temos que entender que a Bíblia tem passagens que eu tenho que entender literalmente. É aquilo que está escrito. Mas tem também passagens metafóricas, que são essas daqui. Então ele diz assim, ó. Mas em que livro? Essa passagem é o... Versículo 12. De Judas. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando as ovelhas sem temor. São nuvens sem água. Quando ele fala nuvens sem água, veja, uma que nós estávamos falando com um povo que vivia numa terra totalmente árida. Então, veja bem, você vê uma nuvem, louvado seja Deus, vai chover. Aí aquela nuvem, uma nuvem passageira. Eles eram assim, ou seja, você chegava para eles, pensava que tinha alguma coisa para eles transmitirem, mas era só o quê? Só fumaça, só passageiro, que não trazia nada. Ou seja, é como se eu fosse alguém esperar algum ensinamento e eu não tenho ensinamento nenhum. Né? Depois, levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas. Ou seja, você vê uma árvore, igual o Senhor Jesus viu lá uma figueira, ela estava florida. Quando a figueira está florida, é porque ela já tem fruto. Aí chega lá, não tinha fruto, ele amaldiçoou. Na verdade, também era uma metáfora, era um tipo de uma parábola e uma metáfora. Ou seja, era o povo de Israel. O povo de Israel, eles tinham aqueles cultos, eles tinham toda aquela formalidade do culto, da religião, das festas, mas na verdade era só formalismo. O coração deles estava longe de Deus. Então nós temos que tomar cuidado também. Tudo que é formalismo, tudo que é feito simplesmente para em vez de, não sei se eu usei uma expressão, mas é bastante essa expressão. Então é nesse sentido, tá? Você vai lá, você vê uma árvore, você vai querer um fruto, e ela deu um fruto, só que ela estava cheia de folhas, ou seja, eu pensei que tinha alguma coisa lá, não tem nada. Então esses aí são árvores infrutíferas. Depois, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas, preste atenção agora, ondas impetuosas do mar, que espumam suas mesmas abominações. O que acontece com as ondas? As ondas, elas vão trazer para a praia a sujeira do mar. Ou seja, essas pessoas, esses indivíduos, eles são como essas ondas. Eles vão trazer só o quê? Só porcaria, só coisa ruim. Né? Que espumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Ou seja, as pessoas são passageiras, né? Algo assim que vem e depois vai e desaparece. Só que tem um problema. Eles vão, mas infelizmente não deixam as suas pegadas. Então ele advertia a respeito disso. Tá? Agora, nós temos aqui uma reflexão. Essa reflexão, ela parece um pouco simples, mas depois, na hora de trabalhar, vocês vão ver que dá para cavucar bastante aí, ó. Como podemos combater as heresias no meio evangélico? Então, primeiro, o que seria interessante é vocês levantarem quais são as heresias. Quais heresias que nós conhecemos? Porque para eu saber como combater as heresias, eu tenho que saber o que é heresia. Né? Então, primeiro vocês vão procurar, depois da reflexão, quais são as heresias atuais. Eu tenho um dicionário de heresias porque eu vi que é um lugar que tem muita heresia. Né? Então, hoje, eu só vou falar umas 10, aí depois, até o culto da noite. Aí fala assim, qual seria o seu plano de ação? Ou seja, você vai conhecer as heresias. Mas você vai fazer o que com elas? Vai deixar só para colecionar conhecimento de heresias? Não, plano de ação.
Por exemplo, esses dias aí, uma irmã me procurou e ela falou assim: irmão, eu preciso falar com você, mas a você é o que será? Você quer? Estou namorando, um irmão que era da igreja. Será que você pode me ajudar a entender como eles pensam, o que tem de errado lá, para depois eu conversando aos pouquinhos, para ele está indo da igreja batista, ele está indo da igreja, está buscando, está até batendo palmas, e eu não queria chegar assim com tudo, mas nas conversas, introduzindo algumas correções. Então, aí eu mandei para ela, tinha vários vídeos, né? O que ela está fazendo? Combatendo as heresias. Né? Então você vai conhecer as heresias, só que nós temos que tomar muito cuidado, né, irmãos? Existe assim, nós temos que ter uma certa estratégia, porque muitos que estão com heresias, muitas vezes é porque eles não conhecem, eles estão inocentes. Existem aqueles que até estão e promovem heresias justamente porque estão querendo alguma coisa a respeito disso, alguma coisa em troca. Né? Mas existem aqueles que estão lá da mesma forma que aconteceu, muitas vezes, para vocês terem uma ideia, eu gostava